Olá, amigos! Quanta alegria estarmos unidos em mais uma edição do nosso Despertar Espírita. E você já sabe, aqui nós podemos analisar os desafios da vida cotidiana, mas sempre de acordo com o Evangelho de Jesus, renascido na doutrina dos Espíritos. O que Kardec nos fala sobre culpa? O que existe em nós que possa estar atrapalhando, criando resistências ao nosso processo de compaixão e de evolução pessoal? É possível pensarmos que temos o direito de errar? Bem, Deus nos criou simples e ignorantes, mas como aproveitar as oportunidades que nos são dadas diariamente para ressignificarmos algumas questões do passado, mudarmos muitas visões equivocadas e buscarmos colocar no dia a dia o que a doutrina dos Espíritos nos ensina? São tantas questões que nós chamamos um companheiro muito querido, dedicado lidador, divulgador da doutrina dos Espíritos. Este é Jorge Hansen. Seja bem-vindo, Jorge, ao nosso programa. Gratidão, Yasmin, muitíssimo obrigado, reforçando aqui a minha gratidão pelo convite. Estamos aqui à sua inteira disposição, sabendo da dificuldade que você está tendo em relação até à distância em que nós nos encontramos com horário diferente, né? Você aí na Espanha e eu aqui em Brasília, mas estou aqui à sua disposição para estarmos dialogando. E não deixa de ser também algo muito interessante, né? Quando na história da humanidade que a gente teve a oportunidade de orar juntos, com companheiros espalhados pelo mundo, conversar assuntos tão significativos para a nossa vida, com companheiros que estão tão distantes fisicamente, não é mesmo? É verdade. A distância que realmente acaba, de alguma forma, como desafio, parece que nos afasta, mas, no fundo, acaba nos aproximando pelos ideais, né? Então, o que é a distância física, se não realmente aquilo que nos convida a uma aproximação por ideal, né? Não é? Eu quero dar as boas-vindas a você que está conosco pelo Portal do Consolador, você que está conosco pela Rede Amigo Espírita Internacional e Nacional, você que está conosco pela Web Rádio Fraternidade, você que está conosco pela Seara de Luz Bilac, você que está conosco pela nossa TV Nova Luz, que é a nossa casa espírita virtual do Grupo Espírita Recanto da Prece. A todos o nosso carinho, que bom que nós estamos compondo essa rede de amor. E eu já vou começar conversando com o nosso querido Jorge Hansen, que agora, eu já estou sabendo, ele também tem uma formação como psicoterapeuta transpessoal. E ele ainda tem mais um adendo, é uma psicoterapêutica transpessoal e consciencial. E ele estava me falando isso quando nós estávamos nos preparando para conversar com vocês, e eu vou aproveitar e fazer essa questão. Como é que é essa questão da psicoterapia transpessoal? O que isso quer dizer?
Bom, Yasmin, a transpessoalidade, a própria palavra trans, quer dizer além de, né, além da pessoa, da persona. Então, nós estamos falando de uma realidade que é imortal, que é a nossa realidade espiritual. Diferente de uma psicanálise que trabalha mente e corpo, a transpessoalidade ela trabalha mente, corpo e espírito, daí é transpessoal. Né? Então, a transpessoalidade consciencial é uma escola, uma corrente da transpessoalidade que foi fundada pelo Dr. Alírio Cerqueira Filho e o Dr. Lacordaire Abrão Fayad. Eles criaram essa corrente com várias técnicas, com várias propostas para auxiliarem pessoas a buscarem, a partir de uma visão mais profunda dessa consciência do eu mais profundo, da essencialidade que nós somos, tentar fazer, num esforço continuado, a fusão do ego e consciência, do ego, o eu superior, como o Jung chamava de self, né? Então, tentar fazer essa fusão através de várias etapas, de várias técnicas que nós utilizamos para que, a partir de uma identificação do chamada persona, o Jorge, no caso, é a minha persona, eu não sou, mas estou Jorge. Quando eu me identifico com a essência que eu sou, com a consciência profunda, com o eu mais profundo que sou, eu estou num caminho excelente de poder aproveitar muito essa capacidade de fazer uma visão que está além das coisas que são transitórias, das coisas que vão passar. O próprio nome, o próprio corpo, o RG, enfim, tudo isso que é transitório, eu começo a fazer um investimento naquilo que é permanente em mim. E aí, essa tentativa de fusão, como eu disse, quando eu consigo fazer essa aproximação desse eixo ego e essência, ego e consciência, com certeza eu estou num caminho excelente de passar uma encarnação com uma excelente qualidade de vida, que eu vou ter realmente conquistado em mim a partir disso, um pouquinho maior de serenidade, maior, digamos assim, maior contentamento de vida, porque você começa a trabalhar em você e se identificar com a luz que você é, e não com a luz que você tem, porque você é a própria luz, você não tem luz, você é a própria luz. Quando você consegue essa fusão, você vai, aos poucos, sendo convidado pelas leis, dos mecanismos das leis que nós trazemos na consciência, que as leis divinas estão ali inscritas, você vai ampliando a sua capacidade de autovisão, mudando o seu comportamento, trazendo leveza, aplicando as virtudes contidas nessas leis que estão inscritas na consciência. Isso é trabalhoso, porque não é uma coisa simples você transmutar as suas paixões em virtude. Aí você precisa trabalhar, como nós vamos trabalhar o tema de hoje, a questão do auto-perdão, da ressignificação. Apesar das nossas ainda sombras, nós não somos sombras, nós somos luz. Essa identificação é muito trabalhosa. Eu me identificar com a luz que eu sou e não ficar aprisionado nas sombras que eu estou. E é por aí, a psicologia transpessoal consciencial é exatamente com essa proposta que nós auxiliamos pessoas a encontrar um caminho de segurança, maior valorização, maior respeito sobre si, e assim vai. Estou assim muito interessada, muito interessante tudo isso que você está nos colocando. Certamente uma abordagem muito assim ressignificante de algumas questões que todos nós trazemos. Olha só, nós estamos com vários companheiros aqui. Eu quero dizer a vocês, façam as questões que eu passo para o nosso querido Jorge. Estamos aqui também com o nosso Américo Nunes, que ele é apresentador também do Despertar. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de reflexão. E nós vamos começar conversando sobre Deus nos criou simples e ignorantes. Então, nós vamos no ensaio e erro, acertando, nos equivocando. É direito nosso errar, Jorge? É uma pergunta muito interessante a questão do direito, né? Assim como eu tenho direito à felicidade, porque Deus já me deu o direito à felicidade, eu também tenho o dever de conquistar a felicidade, porque Deus também estabeleceu a lei do dever como aguilhão consciencial, mas também sentinela de nossa probidade interior, da nossa honestidade conosco mesmo. Então, direito de errar. Como é que nós podemos fundamentar a certeza de que Deus já nos deu o direito de errar? Até porque, você disse muito bem, nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, nós entramos na humanidade na mais absoluta simplicidade, na ignorância, ou seja, sem muitas informações, exceto
as informações que nós fomos adquirindo em reinos inferiores à humanidade, até chegarmos à humanidade. E levamos um bom tempo para que nós, digamos assim, venhamos a sair na dinâmica do processo evolutivo dessa ignorância e dessa simplicidade, para chegarmos ao estágio atual, que está muito distante da angelitude, mas é um estágio também um pouco distante dessa simplicidade e dessa ignorância. Então, em face dessa realidade, até pela própria ignorância, se as próprias leis divinas, se a providência divina estabelecesse para mim o não direito de errar, alguma coisa estaria errada, né? Não estaria certa, não estaria exatamente correta essa providência. Pela própria ignorância, nós temos direito de errar, porque uma pessoa ignorante ela não vai acertar sempre, seria impossível imaginarmos um ser em ignorância, em processo de evolução, acertar sempre. E, como eu não me dou o direito de errar, eu começo a criar em mim um movimento que nós chamamos de movimento de culpa, que é um movimento inútil no ser humano, mas que muitos cultuam a culpa. E muitos até capricham a culpa, pensando que com a culpa alimentada e caprichada, ela vai conseguir sair exatamente, digamos assim, da matriz que leva ela a esse movimento de culpa. Então, o que é a culpa? Vamos analisar a culpa, já estamos falando de direito de errar. É um culto a um perfeccionismo, de você não se considerar ainda um processo de aperfeiçoamento, então ainda com muita ignorância. O perfeccionista, ele alimenta uma certa prepotência, fruto do orgulho, da vaidade, da arrogância, e na prepotência, evidentemente, as pessoas prepotentes ou perfeccionistas não admitem errar. Aí nós fazemos a seguinte reflexão, vou dar uma resposta um pouco longa. Existe a questão da nossa gramática, da compreensão da gramática, da língua portuguesa, sobretudo, que nós temos duas palavras que são semelhantes com significado muito diferentes. O mal com U e o mal com L. O mal com um adjetivo, então é uma coisa praticamente muito fechada, ela não é muito maleável, né? Ela está muito ligada ao substantivo. É o mal com U, que é exatamente o contrário de bom. Mas tem o mal com L, que é um advérbio muito mais flexível, que é o contrário de bem. São duas coisas diferentes. E isso faz sentido, porque o perfeccionista não admite nem praticar o mal ou se considerar um mal com U. Mas os nossos erros, eles são males ou são maus com U? É uma coisa, é provocativo mesmo essa pergunta, né? Porque se nós erramos, eu vou me tornar mal porque eu errei com sentido U, ou seja, nós que erramos somos pessoas más, ou nós que erramos cometemos males, mas nós não somos maus. É uma afirmação que eu estou dizendo. Nenhum ser humano é mau em essência, nenhum. Não há possibilidade de uma criatura de Deus, em essência, ser má. Agora, ela pratica ainda, pela ignorância, pela rebeldia, por bloquear as leis de amor, justiça e caridade em si mesma, ela pode praticar maldades, mas ela, mesmo assim, não é má em essência. Ela pratica a maldade. Então, quando nós erramos, o perfeccionista ele não consegue ter essa visão, né? Ela se vê como uma pessoa má. Mas o erro, por exemplo, o erro é um mal? Sim. O erro vai me trazer uma experiência, eu posso aprender com o erro. O erro não é uma coisa boa, mas o erro também, eu posso me conquistar alguma coisa com o erro. Então, eu, diante do erro, tenho uma conquista. Qual é a conquista quando eu erro? É uma conquista aprendizado, se eu tiver essa percepção da importância de que eu estou em aprendizado. Eu sou ignorância, mas eu estou em aperfeiçoamento. Então, eu vou aprender com o erro. E se eu acertar naquilo que eu intentar fazer, eu estou aí com outra conquista, que é a conquista êxito. E assim, nós vamos levando a nossa experiência de vida e começando a perceber que o erro em si faz parte do nosso crescimento. Numa visão consciencial, como você falou no início, mais uma consciência mais profunda, claro que é um descumprimento dessas leis de amor, de justiça e de caridade. Se erramos, isso é um mal com L, não é? E não vai me tornar uma pessoa má, porque só o cumprimento das leis divinas é que vai nos proporcionar essa paz, essa harmonia íntima que todos nós almejamos. Agora, será que existe uma pessoa má, já naquilo que eu falei desde agora? Será que, no sentido absoluto, uma pessoa pode se considerar má? Não, não há essa possibilidade.
Então, dentro dessa diferença que eu estou propondo aqui, o ser mal com U não é real. O ser, na ignorância, comete maldades? Comete. O erro é uma transgressão a leis divinas? Também é. Mas isso não nos torna pessoas más. Apenas pessoas que, na ignorância, de alguma forma, se souber aproveitar o erro, aprender com o erro e tentar fazer de forma diferente, trabalhando para acertar. E se errar de novo, ele já tem consciência que ele está trabalhando para acertar e, mais uma vez, ele vai ter todo o motivo na vida para aprender com esse erro novamente, quantas vezes for necessário. Daí vem essa afirmativa de que nós temos o direito de errar, até porque os erros não são maus em si, né? Eles não são permanentes em nós, já que o ser humano não é mau, ele comete maldade. Nós não fomos criados para a maldade, ninguém foi criado para ir para a maldade. E a ignorância, nós temos níveis de ignorância. Para entender o que eu estou falando aqui, tem as pessoas que ignoram. Claro que eu sei agora, né? Eu tenho muitas informações no campo da psicologia transpessoal, especificamente consciencial. Então, eu saí de uma ignorância. É a ignorância de não saber essas coisas. Mas faltam mais outras duas ignorâncias para que eu possa realmente completar, numa visão realmente mais plena, a certeza de que eu, de alguma forma, posso errar. É a ignorância do não sentir aquilo que eu sei. Aí, essa ignorância já não é tão simples sair dela. E o que é não sentir o que eu sei? Eu saio da ignorância de não saber, porque basta estudar, aprender com os grandes professores, bom, sair de uma ignorância, eu sei. Agora, o que eu estou fazendo com o que eu sei? Você se apropriar, desculpa, dessa informação. Nós chamamos de formação da informação ou apropriação da informação, é sentir a informação para você sair da ignorância do não sentir a informação. Aí você sai da ignorância do não sentir. E eu escutei um barulho, não sei se é aqui ou é aí, mas olha só, e, de qualquer maneira, para nós sairmos do terceiro nível de ignorância, que é o não vivenciar, eu preciso passar pela digamos assim, sair da ignorância do não sentir. Em outras palavras, eu sei, sinto a importância do que eu sei para a minha vivência e, portanto, eu vou sair da ignorância da vivência vivenciando aquilo que eu já sei e sinto. Parece meio complicado isso, mas não é tão difícil saber que o que você sabe... Quantos de nós conhecemos o Espiritismo, conhecemos os alertas, as recomendações, pelas informações que um Evangelho, que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, nos traz como obras básicas e as obras chamadas subsidiárias nos trazem? Essas informações nós já temos. Agora, será que isso faz sentido para mim? Eu sinto a informação como importante para a minha vivência? Se eu não sinto, eu mantenho a ignorância do não sentir, embora eu já não seja ignorância do não saber. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, você me corrija aí. Você quer me corrigir, não? Não, está ótimo, eu estou adorando. Tá bom, então pode continuar explicando? Pode continuar. Eu escutei uns barulhos, não sei se foi daqui ou foi daí, não. Não, foi daqui. Foi daí, então tá. Eu fiquei preocupado, porque às vezes eu estou falando e parece que sai do ar. A minha esposa que está do lado aqui, ela sempre me avisa, mas ela também está presente aqui, teria me avisado. Mas vamos lá, olha, quando nós contrariamos essa lei divina que nós trazemos na consciência, sim, nós criamos um mal com L para nós mesmos, mas como um convite para retornar ao bem. Olha, eu falei mal com L, o contrário do mal com L é o bem. Diferente do mal com U, que é o contrário de bom. Por eu cometer mal com L, eu não me tornarei uma pessoa má. Nenhum ser humano é mau. Em essência, não. Então, voltando, sempre repetindo, dizendo, nós não somos maus em essência. Portanto, é inútil alimentar um sentimento de auto-julgamento, de autocondenação inapelável, sem absolvição e autopunição, que é a culpa. A culpa são esses três movimentos. Eu já me julgo, eu já me condeno sem apelação e já me puno. E esse movimento ele é muito perverso conosco. Porque quando nós vemos o mal como erro, fruto dessa nossa ignorância, evidentemente nós passamos a ter uma concepção de mal um pouco diferente. Né? Não, eu não sou mal, eu cometo maldade, às vezes até por invigilância, às vezes até porque quero mesmo, eu vou me responsabilizar por isso, mas eu não fui criado para maldade, ninguém reencarna para fazer mal. Nenhum ser humano reencarna com esse objetivo. Né? Nós somos aprendizes, e um aprendiz, ele necessita aprender, por mais óbvio que seja, aprendiz
Ele merece aprender e não sofrer porque errou. Agora, como é que nós aprendemos? Errando e acertando. Voltando a errar para voltar a acertar. Sempre assumindo com coragem a reparação das escolhas erradas. Agora, quando eu falo coragem, é você agir. Eu posso usar um trocadilho aqui. Coragem, né? Cor, em latim, é coração. Agem do verbo agir. Então, agir com coração é coragem. É você agir com coração. Então, nós acabamos complicando com a culpa, porque nós vemos erro como adjetivo, ou seja, como uma coisa que eu não tenho jeito mesmo. Tem pessoas que é assim, né? Tipo, eu não tenho jeito, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu sou um zero à esquerda, eu não dou conta. Isso é uma crença, porque a pessoa perfeccionista, quando ela erra, ela se coloca nessa crença limitante. Ela acha que não vai dar conta de fazer as coisas, porque ela se exige muito. Ela não se admite errar e, portanto, ela não admite ninguém errar também. Isso é naturalíssimo. Você projeta nos outros aquilo que você tem. Então, você não admite ninguém errar porque você não se admite errar. E, evidentemente, quando nós entramos nessa culpa, dentro desse culto de perfeccionismo, nós, de alguma forma, acabamos obliterando a nossa capacidade de raciocínio. Aí eu tento criar para mim um tipo de um autodecreto, né? Porque quero, a ferro e fogo, por autodecreto, ser perfeito, porque eu sou perfeccionista. Aí vai lá, eu faço um autodecreto, refogo seus dispositivos contrários e nessa direção eu intensificarei minha culpa, porque eu vou continuar errando. E quando eu digo autodecreto, porque a partir de agora eu vou revogar as leis, que leis são essas? A lei de Deus, que é a lei de misericórdia, a lei de amor. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não censura, Deus ama. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, aliás, o que é o tempo de Deus? Se Deus não tem passado. Se ele é um incriado, ele não tem passado. Nós temos passado porque nós fomos criados. Mas Deus é um incriado. Então, se Deus não tem passado, também não tem futuro. Ele é o Senhor do futuro. O que é o futuro para Deus? Então, o que é Deus? Uma visão profunda de Deus. Deus é um instante eterno. Deus é um momento. Deus é o aqui e agora. Deus é esse instante. Então, toda vez que eu estou prestando atenção a esse instante, evidentemente, eu começo a trabalhar uma ressignificação, em vez de ficar preso a erros que eu cometi no passado, e fico com foco no presente, sabendo que só a partir desse presente que eu consigo fazer um planejamento bom para um futuro. Mas sem prisão de futuro, achando que o futuro vai ser péssimo porque eu errei no passado e vou por ansiedade, antecipando, por um processo de preocupação, aquilo que ainda nem aconteceu. Então, trazer para o presente todo o potencial que nós temos, saber, bom, eu estou aqui com as minhas dificuldades, eu usei o termo estou, eu não sou uma pessoa má, mas eu estou ainda cometendo maldade, mas eu não sou mal. Isso faz diferença, o verbo ser e o verbo estar, né? Eu sou luz, eu estou luz. Eu sou espírito ou eu estou num corpo? Eu tenho um corpo que sou espírito, eu não sou... Não, o meu espírito não é o meu espírito, eu sou o próprio espírito. Então, dessa realidade, nós começamos a trabalhar em nós com muito mais serenidade, a partir de um autoacolhimento, a partir da autorresponsabilização do erro, porque quando eu erro e eu me preparo, sabendo que eu fiz para acertar e errei, e ao invés de ficar numa crença de que eu não vou dar conta de acertar, eu vou para proativamente consertar o meu erro e fazer de forma diferente, eu não preciso alimentar culpa em fazer um auto-julgamento, uma autocondenação e uma autopunição, porque eu errei. Isso leva uma vida inteira e de vidas passadas. A gente traz culpas que não são simples de ser resolvidas. Culpas são manchas energéticas que perturbam no subconsciente demais. Então, a pessoa que alimenta e realimenta a culpa subconscientemente falando, ela se coloca numa condição realmente de que ela não vai dar conta de fazer as coisas. Embora se exija fazer, mas ela percebe que nos seus limites ela vai errar. E às vezes ela fica até na acomodação para não errar e traz mais incômodo na própria acomodação. E aí, ela realmente não se dá o direito de errar. Mas eu acho que eu vou dar um tempo para você refletir comigo, para que a gente continue, para a gente poder realmente refletir sobre a questão do direito que nós temos de errar. Não, você está abrindo, com certeza, um caminho muito importante para todos nós, e até o caminho da autoaceitação e o caminho da compaixão. Veja, não é autopiedade, não é piedade do outro, mas a compaixão é exatamente aquele acolhimento nas nossas dores e na percepção de que, na realidade, se Deus nos criou simples e ignorantes, é natural que a gente vá
se equivocando e ajustando. Agora, você falou uma coisa muito interessante, que a culpa é o culto ao perfeccionismo, a culpa, ela alimenta uma prepotência, né? Uma pré-potência, alguém que acha previamente que não erra, que tem uma potência que não pode errar. Então, como é que eu errei? Né? Como eu pude fazer isso? Isso aí tem uma raiz no orgulho, né? E numa prepotência. Como é que eu fiz? Porque eu sou ainda ignorante, sou frágil. Né? Então, eu gostaria que você conversasse um pouco conosco sobre essa questão da culpa, para nos ajudar a nos liberarmos disso. Olha, você falou a questão da a palavra prepotência. O que é? Por autodecreto, a pessoa na prepotência, ele faz exatamente a partir de agora, realmente eu não posso errar, eu não vou errar mais, e revogam-se quaisquer dispositivos ao contrário. No fundo, quais são os dispositivos ao contrário? Que é a lei de Deus, que está na própria consciência. Deus é onipotente. Como Deus é onipotente e eu quero, por decreto, assumir a onipotência, ou seja, já que Deus não me pune, pelo meu erro eu me puno. Ou então eu tenho que acertar sempre, porque já que Deus, na sua onipotência, não tem lei de punição, existe lei de amor, de misericórdia, de compaixão, como você falou, então nessa prepotência eu vejo que realmente não vai funcionar, porque eu não sou onipotente e na minha prepotência eu vou ver que eu não vou conseguir mudar a situação e a realidade das coisas. O que é que vai acontecer? Eu vou entrar no movimento de impotência, que é exatamente o contrário da prepotência. E na impotência eu entro na culpa. Então, no perfeccionismo, o prepotente vê que ele não tem essa potência toda, ele entra no processo de impotência. E a impotência faz com que ele alimente, realimente uma vida, 2 vidas, 10 vidas na culpa, né? Porque ele não assume, dentro de uma visão de auto-amor, de autovalorização, os erros que ele comete, aquilo que ele sabe, porque, de alguma forma, a diferença de culpa com conflito de consciência é muito grande. Conflito de consciência é uma coisa útil na vida de cada um de nós. Os conflitos é que nos chamam a atenção daquilo que está nos afastando da lei de amor, justiça e caridade. Tá? Então, o conflito é importante. Quando a pessoa não presta atenção ao conflito, ou ele joga para debaixo do tapete pela negligência ou pela desculpa, ele vai transformar isso mais tarde em culpa ou um remorso muito grande. Então, é muito importante nós nos responsabilizarmos, saber que eu tenho o poder de transformar a minha vida. Eu não sou impotente, nem superpotente, nem prepotente, mas Deus me dotou de poder de transformar a minha vida. Então, se Deus já me dotou de poder para transformar a minha vida para melhor, eu preciso ter proativamente uma visão de que eu posso mudar a minha vida para melhor. Quando eu estou na culpa, eu coloco uma posição de impotência, não mais a prepotência, porque o perfeccionista vai errar, entra na impotência. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, e, portanto, os outros também não podem, não conseguem, não dou conta. Mas quando eu consigo ter essa visão de que eu posso, eu realmente posso, eu alimento não somente uma certeza, mas a vivência, a energia que eu vou trazer para mim de um poder de realização é muito grande. Então, eu tenho um ideal. O meu ideal é a felicidade, o meu ideal é a paz, o meu ideal é me aproximar cada vez mais da mensagem de Jesus, que é a felicidade, que é aqueles que compreendem vão para as bem-aventuranças, que é o símbolo da felicidade. Não tem coisa mais feliz do que você estar sentindo que está se esforçando, apesar dos erros, está se esforçando para, de alguma forma, estar colocando no exercício diário a prática do evangelho. Isso traz felicidade. Isso traz uma felicidade relativa, mas isso traz um bem-estar, uma alegria, uma leveza muito grande, porque você está se esforçando e você tem parâmetro para sentir isso. Né? Você tem um parâmetro da alegria, você sente no peito uma alegria muito grande, uma energia que nenhum remédio em qualquer drogaria vai trazer você para sentir. Você sente isso, é uma conquista sua. Neuroquimicamente, você produz energias maravilhosas, né? O neurotransmissores que vão te trazer essa sensação de alguém que tem poder de realizar a sua própria transformação. E nesse esforço você sente o resultado disso. Então, se você tem poder, você consegue. Se você consegue, você, de alguma forma, tem capacidade para fazer isso e você merece, porque Deus nos criou para a felicidade. Questão 115, Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou lá nas suas primeiras reflexões, Yasmin, de que Deus nos criou simples e ignorantes. A questão 115 fala isso. Nós fomos criados simples e ignorantes, na busca, digamos assim, da verdade. Uns chegaram mais rápido, outros menos rápido. Os que chegaram mais rápido são aqueles que se esforçaram.
Os que vão demorar mais estão ruminando, estão se rebelando contra as leis divinas, aqueles que estão alimentando culpa, demoram mais. Mas vão chegar também. Como eu disse, nenhum ser humano é mau, em essência. Então, para que eu possa ampliar a minha capacidade de compreensão do direito de errar, eu preciso também ter atitudes de autorresponsabilidade, para que eu possa me autorrealizar. E aí eu falei na palavra coragem, eu ter coragem para reparar o erro. Eu tenho consciência que eu errei. Eu não queria, mas errei. Ou se eu queria também, eu vou mudar esse querer aí para... Aliás, o querer é essencial. Quando eu quero, é uma coisa mais essencial. Quando eu erro, vem mais do desejo do que do querer. O querer é uma coisa mais permanente. O desejo é uma coisa mais transitória. Então, como eu não sou mau e erro, isso vem mais do desejo do que do querer. Então, são palavras diferentes. Querer é essência, desejo é do mundo egóico, é da sombra, do mundo transitório. Então, é claro que é muito mais fácil você se sentir como vítima, né, ficando esperando piedade dos outros, num processo de auto-vitimização, alimentando culpa, mas não nos convém agir dessa forma, né? Então, o importante é termos essa capacidade de saber que eu tenho um poder de realizar a minha autotransformação a partir de uma visão mais profunda dessa luz que eu sou. Sabe por quê? O Allan Kardec perguntou o que é espírito. E os espíritos responderam ao nosso codificador que o espírito é uma centelha, é uma chama divina. É o que nós somos. Eu não sou corpo, eu sou mais do que um corpo. Eu não sou um nome, muito mais do que um nome. Então, se nós somos centelha ou uma chama divina, é em cima disso que nós precisamos realmente exercitar o nosso padrão de crença para nos identificar com a chama divina que eu sou. Por isso que uma chama, ela não é treva, uma chama, ela não é sombra, uma chama é luz, uma chama é uma faísca, né? É uma centelha. Quando eu consigo fazer esse trabalho, que é um trabalho custoso de aproximação com a luz que eu sou, eu não vou dar nenhum espaço para alimentar culpa, embora venham os conflitos conscienciais naturais. Eu vou prestar atenção aos conflitos. Opa, Jorge, você errou nisso, você errou naquilo. Opa, vamos ver qual a forma de eu reparar. Mas uma reparação não por obrigação. Porque não existe nas leis de Deus lei de obrigatoriedade. Assim, você é obrigado a amar. Deus não nos obriga a amar. Não existe lei de obrigação nos estatutos de Deus. Existe uma lei natural de causa e efeito, que não é uma lei punitiva, é uma lei que existe para que eu possa me proteger de mim mesmo e não ficar realmente preocupado com os outros, porque a lei de causa e efeito é um mecanismo maravilhoso para que eu me proteja de mim mesmo, para que eu possa me proteger de mim mesmo. E dentro dessa lei de causa e efeito existe a lei misericordiosa e compassiva de Deus, que é a lei do esquecimento. Exatamente para não estar ficando remoendo coisas erradas que eu fiz. É o esquecimento, é uma lei de Deus. É a lei do esquecimento. É esquecimento do passado, mas pode ser um passado de algum tempo. Não precisa ser um passado remoto, um passado recente. Esquecer não é você, quando falo esquecimento, é você ressignificar as coisas erradas e fazer dessa coisa errada exatamente um instrumento para você crescer e não ficar mergulhado nesse abismo de autopunição pela culpa, né, tornando-se uma pessoa angustiada, magoada em relação a você, em relação a todas as pessoas. E o que acontece com a pessoa mergulhada nesse chamado movimento de culpa, né? Ela vai minando a sua autoestima, ela fica com a autoestima lá embaixo, né? E vai entrando no processo autopunitivo, que é a terceira etapa da culpa, né? Autojulgamento, autocondenação e autopunição, e vai produzindo o tempo todo nesse estado perturbador, angustiante. Ela se magoa consigo, ela se magoa com as outras pessoas, e, metaforicamente falando, a pessoa culpada é como aquela pessoa que está com uma ferida aberta na testa, ela se olha no espelho e vai apunhalando essa ferida, e o tempo todo ela não quer cicatrizar. A pessoa alimentando culpa, ela fica o tempo todo mexendo essa ferida e vendo essa ferida e se colocando como coitadinha. Ela vai alimentando uma dor e ela não consegue, com dor, alimentar exatamente um processo de equilíbrio. E esse desequilíbrio vai transformar essa pessoa numa pessoa azeda, né? Sempre magoada, sempre com mau humor, e todo um processo perturbador, inclusive com relação aos outros. E quando eu falo os outros, não é os outros distantes, não. É os outros dentro da própria família. Então, é preciso nós termos muito cuidado em relação a isso. E outra coisa importante que eu acho que vale a pena nós refletirmos aqui, Yasmin, é você aprender, já que eu falei que eu sou uma chama divina e que eu não sou um corpo e nem um nome, isso é transitório em minha jornada evolutiva, é eu começar a trabalhar o que eu chamo de intra-relacionamento muito saudável. Eu só posso ter um relacionamento com o outro
se eu tiver um intra-relacionamento saudável, ou seja, um relacionamento bom comigo. Com culpa eu não vou ter um relacionamento bom. E o intra-relacionamento saudável passa necessariamente pelo autoacolhimento amoroso, sem culpa. Autoacolhimento amoroso, autoamor. A partir daí, autoconfiança. Eu vou confiar em mim, eu confio em mim. Eu estou me tratando para isso, eu não estou me culpando, eu estou aprendendo com meus erros. Então, eu entro num processo de autoconfiança. E, a partir daí, a autovalorização. Valorizar o Jorge, valorizar o corpo, valorizar o status, nada disso. Valorizar a essência que eu sou, me identificando. Eu falei, fazendo a fusão do eixo ego com a essência, ou com a consciência. Então, eu valorizo a chama divina que eu sou, ou como na linguagem espírita, valorizar o espírito que eu sou. Eu não tenho um espírito, eu sou o próprio espírito. Então, eu valorizo, autovalorizar aquilo que eu sou, imortal, um espírito imortal. E, a partir daí, vem o que fecharia essas 5 virtudes nessa intra-relação saudável, que é autorrespeito. Quando eu entro em um processo de autorrespeito, eu me respeitando como ser em evolução, ignorante, como você falou, já saí da simplicidade, mas mantenho muito ignorante, porque eu estou em processo de aperfeiçoamento, eu não sou perfeito. Então, estou em aperfeiçoamento. Então, quando eu entro em processo de autorrespeito, eu consigo criar uma barreira entre eu e quaisquer ser humano, porque não é me afastar, não é muro. Eu consigo criar uma fronteira em que eu me respeitando, jamais me sentirei desrespeitado por quaisquer pessoas. E dentro dessa visão de que eu me respeitando, já eu me protejo por mim mesmo e já não me melindro diante de supostos de respeito, porque, no fundo, as pessoas só me desrespeitarão se eu der autoridade para ela. Se eu estou já me desrespeitando, eu já estou realmente rompendo a própria barreira entre eu e os outros. Quando eu mantenho a barreira, é a barreira de autorrespeito. Eu nunca me darei autoridade para ninguém me respeitar. Portanto, dentro de uma visão mais profunda e não simplista de causa e efeito, eu diria que a causa da chamada desrespeito não está fora no desrespeitador. A causa está em mim, porque me senti desrespeitado. É a questão do perdão. A pessoa que não se sente prejudicada não precisa perdoar. Só precisa perdoar quem se sentiu, aí a causa é ela. Porque a pessoa elevada nunca vai precisar perdoar. Porque ela não precisa, ela não se sente ferida de forma nenhuma. Não é? Então, aí você completa um ciclo de exercício muito trabalhoso, de uma relação com você muito saudável. Isso não é simples. Subida de cordilheira. Quando você conquista isso, gradualmente, talvez leve algumas encarnações ou uma existência, você começa a trabalhar também com maior intensidade a chamada inter-relação com o outro, ou seja, a relação com o próximo, que se tornará mais saudável. Você projeta aquilo que você conquistou em você. Aí você vai começar a trabalhar, já que é um alto amor, você vai trabalhar um amor incondicional em relação ao outro. É um amor sem condições. Do amor sem condições, você vai naturalmente renunciar à pessoa que você idealiza para aceitar a pessoa real, como você também vai se aceitar como você é e como você está. Isso é a autoaceitação pelo autoacolhimento amoroso. Você se aceita como você é, você se aceita como você está. O que você é? Um espírito imortal. O que você está? Bom, estou com o meu nome, meu corpo, estou com tantos anos de idade, fui tal profissão. Isso é coisa transitória. Então, aí você começa realmente a renunciar, a não exigir a pessoa que você idealiza para aceitar a pessoa real, como ela é, com as suas dificuldades também, como você tem a sua. Aí você parte para outra virtude, que é a compaixão, que você falou. Então, a compaixão, você se coloca na condição de igualdade, porque não somos diferentes. Em essência, todos somos iguais, já que todos nós somos chamas divinas. E você se coloca de uma forma compassiva em relação aos outros também. Eu estou falando de inter-relacionamento saudável. Você vai ter uma boa relação com os outros quando você renuncia à pessoa idealizada para também ter compaixão às limitações dela, às dificuldades, os problemas que ela carrega dentro dela, que é os problemas que você carrega também. E, a partir daí, como Jesus ensinou, você vai trabalhar a humildade, porque é fundamental você nunca se colocar acima de ninguém, até porque nós não somos mais do que ninguém. Em essência, nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, questão 115, todos nós fomos criados com esse destino. Então, não somos mais do que ninguém, nós somos iguais em essência. E a mansidão, como falava Jesus também, é você se tornar uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais amiga, mais mansa com as pessoas. Aliás, Jesus falou isso, né? Vinde a mim, os que vos encontrais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele fala de humildade
e de mansidão, humildade de coração e mansidão. Então, essas últimas duas virtudes para um interrelacionamento saudável é extremamente importante. Você vai acabar tendo também um relacionamento bom com os outros, porque quando você se aceita errar, você vai aceitar naturalmente as pessoas também têm o direito de errar. Jorge, é maravilhosa a sua abordagem e eu tenho certeza que todos os que estão participando estão tendo seus corações mexidos, terapeuticamente mexidos pela sua fala, pela energia que está exalando de você, à medida que você vai discorrendo sobre um assunto tão significativo e profundo, de uma maneira muito didática, muito clara. Quando você fala que quando nós temos uma certa intolerância com o outro, por exemplo, é porque nós também somos intolerantes conosco, me toca profundamente a alma. Então, a forma com a qual eu lido com o outro tem a ver com a maneira que eu ajusto e lido comigo mesmo. É isso? É exatamente isso. Quando você está diante, e é comum estarmos no mundo de hoje, em face das pessoas não segurarem a palavra. Pessoas são amigas, então, do seu ciclo de amizade, estão na sua área de ação de suas ações, de relações com pessoas que às vezes ficam vendo o lado mal dos outros, ou do amigo, às vezes até amigos seus também. E, no fundo, o que ela está fazendo quando ela está falando mal de alguém para você? Ela está mostrando para você quem ela é. É o que você está falando. Ela está mostrando o que ela projeta nos outros é aquilo que ela traz nela. E é um equívoco muito grande, né? Quando nós usamos a compaixão, que é a palavra exata para esse momento, até mesmo diante da pessoa fofoqueira ou maledicente, usar compaixão para com ela, é claro, num interrelacionamento saudável, mas é não dar ouvido nem alimentar aquilo que nela está incomodando e ela está achando que o outro está incomodando. Né? Então, ela projeta exatamente. Agora, nós temos, voltar à questão do direito de errar. Né? Se nós não tivéssemos o direito de errar, eu e o próximo, eu também tenho, todo mundo tem, eu acho que eu diria que nós seríamos fruto de uma injustiça de Deus. Eu vou falar com todas as letras, né? Por quê? Porque se nós fomos criados simples e ignorantes, como é que um espírito ignorante vai acertar sempre? Há como acertar sempre? Como é que o espírito ignorante vai fazer tudo certo? É impossível. Porque se Deus tivesse criado uma coisa impossível, ele seria injusto. Então, não tem como, é impossível uma pessoa que ainda está crescendo acertar sempre. Então, dá para entender aqui que a culpa é profundamente injusta conosco, porque ela não nos permite esse direito de errar que Deus nos deu. Esse é o detalhe. Se Deus nos criou simples e ignorantes, para que nós evoluíssemos errando e acertando até chegarmos à perfeição relativa, porque perfeição absoluta é só Ele, mas chegaremos na perfeição relativa. Quando nós chegarmos à perfeição relativa, nela, claro, aí não erraremos mais. Mas até lá são alguns bilhões de anos para chegar à angelitude. Né? Seria estarmos no nível do que o Cristo está hoje. Hoje não, ele continua evoluindo, mas estaríamos no nível de um Cristo. Né? Portanto, se não fosse permitido para nós errarmos, Deus seria injusto. Né? E se nós não nos permitirmos esse erro, nós estamos sendo injustos conosco. Eu repito, o mecanismo equivocado, nós observamos a justiça divina como punitiva. Ela não é punitiva. Eu digo, repito com todas as letras, ela é educativa e reeducativa, mas ela não é punitiva. Quando nós estamos querendo não errar nunca, ou seja, nós queremos fazer exatamente aquilo que Deus não faz e nós entramos no movimento de onipotência ou de prepotência, né, conosco mesmo, dentro daquele autodecreto. Né? E, evidentemente, quando a pessoa não consegue se conectar de uma forma mais profunda com as leis de Deus, da própria consciência, ela acaba traçando regras para ela, né, contrariando as próprias leis divinas que ela traz na própria consciência. Aí ela passa a viver uma contrariedade em sua vida e, por isso, que a culpa, esse movimento de culpa, de você não se permitir errar, é uma grande complicação nas nossas vidas, na nossa vivência com os outros, porque nós agimos sempre de forma equivocada. Ao invés de nós assumirmos uma atitude reparadora quando nós erramos, nós ficamos cultuando uma perfeição impossível e nos culpamos, não nos permitindo ter esse direito de errar e o dever, aí vem a questão do dever, de reparar, é uma questão de lei. Não é obrigatoriedade, mas é um dever. Dever não é uma obrigação. A lei do dever não é uma lei de obrigação. Segundo o Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai tratar do assunto do dever, ele diz que o dever é um aguilhão da consciência, ou seja, aquilo que espeta, que incomoda.
mas é também o guardião da probidade interior, ou seja, é aquela sentinela para que eu seja justo comigo, honesto comigo, verdadeiro comigo. E é exatamente isso. Então, se eu tenho o direito de errar, eu tenho o dever também de reparar. É a da lei. Eu errei, por autorresponsabilização, eu vou buscar acertar, mas não criar culpa porque eu errei. E se a pessoa não permite o direito de errar e o dever de acertar, ela fica numa atitude passiva, acomodada espiritualmente falando, né? E parece até que esse movimento da culpa, né, que é um movimento assim, ativo, né? Será que o movimento de culpa, pessoas se culpam, está havendo realmente energia ativa, ela fica se punindo o tempo todo? Do ponto de vista, realmente, como você falou, da transpessoalidade consciencial profunda, claro que a culpa não é uma atitude, não é uma coisa ativa, é uma gastação de energia. Parece que a culpa trabalha, mas não é um trabalho. No fundo, tu está gastando uma energia muito grande, muito, mas muito grande. E você gastar energia com culpa, você poderia utilizar essa energia para você não é se desculpar, é você assumir de uma forma responsável o erro e consertar o erro quantas vezes for necessário, porque Deus não dá limite para nós consertar. E sempre no limite da minha força, e nunca além da força, senão eu estaria forçando, entrando numa lei que não existe, que é a lei da obrigatoriedade de acertar sempre. Então, no caso da culpa, não existe, digamos assim, um trabalho, existe um movimento desnecessário de perda de energia. Por quê? Trabalho, segundo o Espiritismo, é ocupação útil da mente ou da consciência. Então, se a culpa não é uma ocupação útil, a culpa nem é trabalho, não é uma energia. Não, caprichar, a culpa é eu realmente me purificar. Isso é gastação de energia. Nós não temos que alimentar culpa. O que nós precisamos realmente não é desculpa também, que são dois extremos. Quando a pessoa exige por perfeccionismo não errar e erra, ela entra em culpa, por exigência. Quando ela entra na desculpa, na acomodação, ela entra exatamente na negligência. São dois extremos. A desculpa vai trazer as mesmas consequências, a gastação de energia, muito sofrimento, e a exigência vai trazer a culpa. Então, não é culpa nem desculpa, é a responsabilização. Você se responsabiliza, errei, ok, agora eu vou ver de fazer de forma diferente, porque eu estou me esforçando para acertar. Errar faz parte, eu estou em crescimento, né? Então, eu não vou ficar gastando energia em esforços inúteis, eu vou gastar energia de forma lúcida, entendeu? Eu estou encantada com as suas colocações e o tempo correu. Jorge, nós estamos a poucos minutos do término do nosso programa. E você já nos trouxe verdadeiras pedras preciosas para nós conseguirmos entender esse mecanismo interno. E a gente percebe que muitas questões do lado de fora são reverberações de um julgamento. Muitas vezes não nos consideramos com o direito de usufruirmos de determinadas situações. Fala um pouco, nós já estamos finalizando o nosso programa, mas eu gostaria de pedir que as suas palavras finais fossem em torno dessas resistências que nós temos a usufruir de coisas boas na vida porque não nos consideramos dignos delas. Olha, eu peço permissão só para, talvez, 5, 6 minutos eu termino, tá? Eu não sei se falta isso, falta 5 minutos? Eu não estou meio fora de tempo aqui. Não, faltam 9. Então tá, dá para falar o que eu quero falar. Olha só, Yasmin, como é que, já falei de culpa, direito de errar, como é que eu posso diluir aos poucos, gradualmente, não é do dia para a noite, não é a ferro e fogo, não é por autodecreto, mas é por um processo trabalhoso, através de mudança de padrões de pensamento. Eu preciso da informação, sair da ignorância, para que a partir dessa informação eu saia da ignorância do não sentir a informação para poder vivenciar essa informação. Agora, como é que eu posso diluir um pouco, pelo menos, a culpa através de um movimento mais ativo de reparação do erro, que eu uso muita palavra, porque eu só consigo reparar um erro através de 3 movimentos psicológicos, que é o movimento do arrependimento, que é o movimento da expiação e o movimento da reparação. E o arrependimento em si já é uma coisa meio complexa, porque o arrependimento eu tenho consciência que eu errei, sei das consequências desse erro e me comprometo comigo não errar mais. Então, são 3 movimentos em um só. Arrependimento são 3. Reconheço,
sei das consequências daquilo e me comprometo a não errar mais. É autorresponsabilização, isso chama-se arrependimento. Vem a expiação, que é a preparação para você fazer a reparação. Então, a expiação é você ver o legado maravilhoso da luz que você é. A expiação é você extrair a pureza que você é em essência, a luz que você é. Chama-se expiação. Ex, em latim, é extração. Pia é pureza. Extrair essa luz que você é para você reparar. Então, você não vai reparar por obrigação, vai reparar o erro por amor. Ou seja, uma condição natural. Né? O amor, nós somos amor. Nós não temos o amor, nós somos o amor em essência. Porque Deus nos criou por amor, para que haja o exercício pleno do amor no universo. Então, Ele nos criou por amor. Então, para diluir um pouco esse movimento, é bom nós lembrarmos essa questão do movimento ativo dessa reparação. Porque reparar um erro, claro que requer reflexão, que a informação vai dar. A reflexão, você refletir o erro. Porque se você não refletir, vai continuar errando até você ter a percepção que você errou. Tem pessoas que erram sem ter percepção, porque não tem informação. Ele não sabe discernir aquilo que ele está fazendo. Então, claro que a reparação requer essa reflexão, essa sintonia com as leis que nós trazemos na própria consciência, esse esforço, mas é um esforço, não é um esforço simples, também não é forçação de barra, porque se forçar é a repressão através da culpa. Não é você forçar nada. É se esforçar para reparar o erro. Como é que se esforça? Se você se esforça de forma paciente, você se esforça de forma perseverante, você se esforça de forma continuada, você se esforça de forma disciplinada. Então, esse esforço para você sintonizar com as leis, sintonizar com Deus, que é pleno em nós. Deus não está fora. Deus é onipresente. Ele é pleno em cada um de nós. Não adianta, não precisamos buscar Deus fora, se na sua onipresença Ele é pleno em cada um de nós. É essa identificação com o divino, com o amor que nós somos. Sintonizar conosco mesmo em essência. Aí eu começo a desenvolver as virtudes, substituindo as paixões por essas virtudes. Isso é muito trabalhoso. Não é uma coisa simples, estalar de dedo, vai se tornar um novo Jorge. Agora, maravilhoso ser de luz. Isso dá muito trabalho, que eu tenho que ressignificar muitas coisas. Eu preciso ressignificar muitas coisas, porque a culpa nós trazemos do passado, as religiões nos trouxeram culpa. Na Idade Média, foi um momento crucial em que a culpa foi no apogeu. As pessoas têm mente medieval até hoje de culpa. Então, só em pensar nesse trabalho que a pessoa vai ter para poder realmente sair da culpa, ela acha melhor, ela acha que vai se livrar da culpa em algum momento, até por causa de uma má formação religiosa. Aí ela pensa assim, não adianta, nós só vamos nos livrar da culpa no movimento realmente daqui na outra encarnação eu saio, não. Proatividade, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço sair da culpa, não, e não nesse movimento inútil, egóico, né, totalmente desnecessário de estar alimentando culpa, achando que com ela você vai sair do seu erro. Então, quando nós nos esforçamos, ninguém se liberta da culpa do dia para a noite também não. É um trabalho gradual. Quem traz a culpa, às vezes, muito arraigada dentro de si, é claro que ela é convidada a desenvolver uma autoconsciência a partir do auto-perdão, que está lá no primeiro movimento de intra-relacionamento saudável. Você saber se perdoar, é a autoaceitação. Aceitar como você é e como você está. E esse propósito existencial é para a vida inteira, não é para um momento só de confusão da vida, é para a vida inteira. E quase sempre, não só para mim, para todas as outras existências, é desvencilhar desse vício sombrio, egóico, né? É uma proposta para várias existências, não é só para uma encarnação. O passado é passado, nós não temos como mudar. Não temos como recuar, não. No presente, como eu falei, Deus é um instante eterno, Deus é o agora, Deus é o aqui e agora, é uma coisa que se renova a cada dia, nós podemos mudar. E como é que nós podemos, nós podemos mudar isso? Já não alimentando culpa quando nós erramos, já trazemos do passado, mas pelo menos as culpas atuais. Eu não preciso estar alimentando. As outras eu vou trabalhando aos poucos, né, gradualmente. Porque a culpa que nós trazemos de ontem, na forma de remorso ou qualquer tipo de trauma crônico que eu trago do passado, está no subconsciente, ninguém transforma do dia para a noite. Nós temos ainda muitas complexidades de comportamento mental que trazemos do passado. Mas nós podemos transformar as culpas, os pequenos erros de hoje, sim, tendo consciência de que nós podemos errar, mas que nós temos o dever de acertar sempre de forma amorosa e não por obrigação. E dito isso, para fechar, desculpa, minha garganta ficou meio... Mas, para fechar, né, se nós fizermos isso conosco, nós, com certeza, estaremos diluindo em nós qualquer tipo de culpa, até do passado, gradualmente, e se nós fizermos aceitando a culpa atual,
nos dando o direito de errar e com o dever de consertar. Evidentemente, eu estou, pelo menos, avançando bastante. Eu já não estou somando as culpas que eu trago do passado com as culpas do presente. Isso já é um avanço. Imagina, eu trago muitas coisas do passado que eu preciso ressignificar, mas eu já não acrescento a elas do passado com a do presente. E aí, evidentemente, a nossa vida se torna, como eu falei e repito, mais leve, mais suave e mais contente, que é o parâmetro de dizer, eu não estou sendo assim tão violento comigo, eu não estou realmente achando que eu não sou, não. Eu sou uma pessoa que foi criada por amor para exercitar o amor a partir do alto amor. E aí, é o que nós temos por hoje. Gente, olha só, eu fiquei realmente encantada com todas essas considerações, esse material preciosíssimo que Jorge nos deu para as nossas reflexões. Nós vamos amadurecer isso e eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição para o nosso processo evolutivo. Jorge, já convido você no ar para retornar, para nós aprofundarmos esses conhecimentos e estendermos para outras temáticas, como a questão da projeção, que vale a pena nela a gente mergulhar. Aquela questão que Jesus mesmo já nos falava, que nós conseguimos ver um cisco no olho do outro e não conseguimos ver uma trave no nosso. Bem, você aceita o convite? Sim, claro. A gente conhece o seu trabalho, eu me sinto honrado demais de estar aqui com você, embora você esteja aí em Saragoça, não é verdade? Saragoça. Saragoça, né? Mas é um grande prazer de poder realmente colaborar com o trabalho que você tem realizado, tanto aí como aqui também no Brasil. Muito obrigada, Jorge, muito obrigada, que Deus te abençoe, a todos vocês que participaram aqui no chat, a nossa gratidão, a todos que contribuíram para essa energia tão doce, tão plena de compaixão, a nossa gratidão. Obrigada a todos, obrigada, Jorge. Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo Despertar Espírita. Obrigado. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.